Olá pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre o nosso build-up e o equilíbrio eletrônico. Quando fótons ou partículas são capazes de produzir ionização e interagem com a matéria, eles vão transferir sua energia para as partículas ionizadas, no caso dos fótons para os elétrons, e essas partículas vão passar a interagir no meio depositando uma dose D. Então aqui a gente vai ter os fótons ou elétrons interagindo no início, na superfície de um tecido, e aí a uma certa profundidade, a gente vai ter, então, o máximo de produção, onde a gente vai ter essa dose registrada. O que acontece é que, às vezes, em vez da gente ter uma região de tecido aqui, a gente vai ter aquelas capas de build-up, que nem a gente falou lá no Geiger-Müller, na câmara de ionização, que é para a gente estar atingindo, então, o equilíbrio eletrônico dentro do volume ativo que a gente quer trabalhar. Claro que isso a gente não vai utilizar só para relação de volume ativo, a gente vai estar usando também em relação às doses de radiação que as pessoas podem estar recebendo. Então, a perda de energia por unidade de distância percorrida no meio absorvedor, aqui eu vou chamar a atenção de vocês que eu estou trazendo aqui a minha dose, que é a minha transferência ou minha absorção de energia em relação ao meio, e aí aqui é transferência de energia se eu estiver falando do Kerma, e a absorção, se eu estiver falando de dose absorvida, vai ser proporcional à quantidade de ionizações no meio. Mas eu também tenho uma relação da minha dose com a distância que está sendo percorrida no meio. Então, essa perda de energia por unidade de distância, aqui a gente vai se referir como stopping power mais adiante, ela é inversamente proporcional à velocidade da partícula. Sem contar que o percurso dessa radiação ionizante ou densidade de ionização, ela vai crescer até atingir um valor máximo próximo desse alcance máximo, mas cada partícula carregada vai diferir em relação ao seu alcance. Por exemplo, as minhas partículas alfa vai ter um alcance diferente da beta, que vai ter um alcance diferente dos nêutrons. Já quando a gente trabalha em relação aos fótons, os fótons vão interagir com a matéria produzindo elétrons por ionização. E a fluência de elétrons e a dose absorvida pela matéria vão aumentar com a profundidade até um certo ponto, que é o que a gente vai estar vendo então aqui nas regiões de A a D, é onde a gente vai aumentar, chegando num valor máximo, e depois lá daquela região G, ele pode estar decrescendo. Ele vai estar decrescendo. Então, ele vai diminuir. Esse decréscimo ocorre em relação à absorção dos fótons. Em consequência disso, a dose absorvida inicialmente ela vai aumentar com a profundidade. Então, tem esse gráfico aqui que nos mostra esse pontilhado aqui, o que é o nosso Kerma. Minha energia está sendo transferida para o meio, mas a minha dose absorvida ela está sofrendo um acréscimo enquanto eu estou nessa região de build-up. E depois eu vou entrar nessa região de equilíbrio eletrônico, onde eu tenho uma equivalência de dose absorvida e de Kerma. Então, justamente, essa região anterior, eu estou chamando de região de build-up, porque é a região entre a superfície irradiada e a profundidade onde a dose vai atingir o valor máximo. Então, se a gente olhar nessa imagem aqui, né, nessa primeira espessura de material, né, então, a gente poderia dar um exemplo assim de que cada espessura poderia ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto milímetro que os fótons estão interagindo. Então, claro que essa espessura ela está dependendo da energia que a gente está trabalhando, então ela vai variar em função da energia. Os fótons, então, que vão interagir nesse primeiro milímetro, tá? Que a gente está considerando, então, que cada um desses espaços A, B, C, D e E é 1 milímetro. Os fótons que interagem no primeiro milímetro liberam elétrons, que por sua vez provocam outras ionizações à medida que perdem energia. O mesmo vai acontecer com os fótons que interagem no segundo, terceiro, quarto e quinto milímetros, com o respectivo deslocamento do número de elétrons produzidos em função da profundidade. E a última linha, essa última região aqui, ela apresenta a soma de todas as distribuições de elétrons que vão crescer até esse quarto milímetro aqui, porque a gente está, então, considerando
que aqui, aqui um fóton distribuiu 4. E aqui a gente começou a ter interação de outro fóton, então aqui a gente tem 8, aqui a gente tem outro fóton, e assim sucessivamente até a gente chegar nessa profundidade máxima, que é onde a gente vai ter essas interações. Depois disso, a gente vai ter essa região aqui de equilíbrio, e depois dessa região aqui, esses fótons daqui, ó, eles já não atingem aquela região lá, mas esses aqui estão atingindo, e aí a gente vai ter um decréscimo conforme a gente teve esse acréscimo aqui. Então, a seguir, né, aqui não está representado, mas a gente vai começar a ter, então, o decréscimo da nossa dose absorvida. Então, sempre que a gente fala da região de build-up ou de um fator de build-up, a gente está se referindo justamente a essa região aqui, onde a gente não consegue fazer uma equivalência do Kerma e da dose absorvida. Toda vez que a gente fala da região de equilíbrio eletrônico, a gente está falando da região aqui, justamente onde o meu Kerma e a minha dose absorvida, eles são iguais, porque nessa região de build-up eu estou tendo um acréscimo da dose absorvida. E depois eu tenho um equilíbrio, e depois dessa região eu vou ter um decréscimo. Isso é extremamente importante da gente entender quando a gente for fazer os contornos, o planejamento dos contornos do meu feixe de radiação em um paciente, que é, na verdade, o meu planejamento radioterápico, porque eu vou ter que fazer com que essa região onde eu tenho uma maior dose absorvida, ela esteja dentro do câncer, e essa região aqui, então, ela não vai ser interessante de estar no câncer, vai ser uma região que eu vou estar irradiando tecidos sadios, né? Mas com uma chance muito maior deles se recuperarem de qualquer interação que haja aqui da radiação com esse meio. Não só na radioterapia, se a gente está falando de câmaras de ionização, de Geiger-Müller, isso aqui também, esse meio não necessariamente é meio biológico, ele pode estar acontecendo no meio inerte. Então, algumas vezes eu vou ter uma atenuação relacionada, sem atenuação do meio, e às vezes eu tenho essa curva aqui, que é com uma atenuação do meio. É quando eu acabo tendo uma atenuação que eu vou tendo uma redução, tanto da dose quanto do meu Kerma. Claro que, como a gente tem isso uma aplicação muito grande em todas as áreas, inclusive na parte de radioproteção com o uso de detetores, a gente vai ter que ver qual é a melhor condição que a gente vai estar trabalhando. Mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai tendo um entendimento de como tudo isso vai ser utilizado. Mas eu acho que aqui dá para a gente ter uma boa ideia do que seria, então, essa nossa região de equilíbrio eletrônico, quando a gente pode relacionar o Kerma com a dose absorvida. Muitas vezes a minha região de build-up é uma capinha que eu estou colocando, por exemplo, no meu detetor de radiação, para eu poder ter, então, essa medida aqui. Mas, no meu paciente, às vezes eu vou usar um absorvedor entre a fonte e o meu paciente, também para que não haja isso. Dependendo da situação, eu até gostaria que isso aqui acontecesse, porque daí eu consigo, não diria manipular, mas eu consigo conhecer bem a profundidade aonde está ocorrendo, então, a maior dose de radiação, para que eu possa trabalhar com isso em favor dos meus planejamentos radioterápicos.